invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Oi pessoal, oi Caleb, bem-vindos aqui a mais um episódio do Talentos para o Sucesso. Hoje episódio específico, pílula sobre o talento comunicação, meu top 4. Qual que é o seu? Onde tá o seu, Caleb? Você sabe de cor? Olha, bem lembrado. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é 13. Não Já vemos que não tá no top 10. Não é top 10. Não é top 10 aqui. E não é 15 aqui. Deixa eu ver. Opa, abrindo aqui para ver. Ah, não, é 24. tá lá Olha pra só. trás. Então, você está a 20 posições atrás de mim. Então, tá vendo? Meu Aí eu Deus. lembro que eu me agora falando, né? Eu fiquei chateado quando tinha saído no número 20. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer a apresentação e tudo. Por que apareceu tão longe, né? Que legal, gente. Então, hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre o tema de talento, comunicação, definição do tema, né? Algumas vantagens que esse tema pode trazer. Eu, em particular, quero dar muito aporte aqui, porque tá no meu top 4. É uma coisa que eu uso o tempo todo, é uma coisa que me ajuda muito, é uma coisa que me atrapalha muito também. Então, a gente vai ter pano pra manga aqui hoje, sabe? Então, vai ser super legal. Caleb, pra você, o que seria a definição de comunicação? Ou, se você quiser também seguir, né, a definição que nós temos do talento de comunicação. Acho que é legal a gente começar, né? Acho que é legal a gente começar com a definição clássica, especialmente porque muita gente confunde, né? E aqui a gente tá ajudando a diferenciar competência de comunicação, né? Arte de comunicação com talento de comunicação. Então vamos lá, ó. Para Gallup, as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento comunicação geralmente têm facilidade de traduzir seus pensamentos em palavras. Elas têm boas conversas e são boas apresentadoras. Essa aqui é a definição textbook da Gallup, né? Olha que interessante, né? Aqui dá a impressão de que são as pessoas que mais gostam de falar, né? Mas quando a gente tá trazendo aqui a questão de comunicação, né? Tem clientes que eu tenho que eles têm comunicação alta, mas não é o principal que eles gostam de estar lá, eu tenho que estar aqui falando ou apresentando, mas eles prestam muita atenção se aquilo que está sendo dito tem vida ou não. Eu gosto muito da coisa de que parece que eles conseguem trazer vida para aquilo que eles enxergam, e aí muitos deles são bons de trazer histórias, de ilustrar as coisas, é muito gostoso, né? Trocar ideias com pessoas que têm comunicação alta, que parece que eles conseguem enxergar, dá um colorido para as coisas. Não sei se para você, Raul, é nessa linha aqui. Sim, é claro, eu concordo muito aqui, que a gente olha só, eu que tenho ativação número 1, que transforma palavras em ações, a pessoa de comunicação transforma essas ações e essas palavras também em contos, em histórias, em metáforas. O que a gente quer dizer com isso? É uma pessoa que é um ótimo storyteller, né? Então, é uma pessoa que traz ali uma linha de raciocínio. Então, sempre essa pessoa que vai ter o comunicação alta, vamos supor, mais alto que o meu, número 1, é aquela pessoa que consegue terminar as palavras do outro, né? Que consegue, inclusive, ajudar com que outras pessoas concluam suas frases, seus pensamentos através dos dela. A pessoa também já tá ali, ó. Como é um tema de talento de influência, né? Então, a pessoa também ela já tá um pouquinho mais na frente. Tá, eu acho que imagino também, assim, pra definir o tema, né? Que são essas pessoas que transformam palavras e ações em histórias, contos e uma estrutura verbal, né? É aquela pessoa também que não tem muita paciência, eu acho, na minha opinião. Aí você também pode me frear, cara. Porque aí você já tá vendo uma pessoa se expressar e você fala, não, mas não é assim. Você poderia estar falando de uma forma diferente, né? Então, porque pra ela é uma coisa muito fácil, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo alguém se expressar e essa pessoa está se debatendo ali na parede pra falar alguma coisa, eu quase falo assim, me fala aqui o que você quer falar, que eu expresso aqui pra você. Então, é muito interessante isso, né? Quando a gente define, é realmente aquela pessoa que consegue, diferentemente, ou muito similar também, a competência de comunicação. Acho que isso também está atrelado à capacidade da pessoa se envolver ali em vários meios e formas e plataformas de comunicação. Isso aqui é muito assim, tem um exemplo para tudo, tem uma história para tudo, consegue traduzir aquilo com uma metáfora ou com alguma coisa mais ilustrativa, né? Descreve bem a situação que ela está inserida, né? Ai, que legal. O que eu costumo conversar, né, para as pessoas quando sai o resultado, para checar, né, se tem comunicação, é bem o que você falou.
você fica extremamente irritado quando você vê alguma aula muito chata, alguém explicando alguma coisa, você fala, meu Deus, não é assim que tinha que falar? Tipo, provavelmente tem comunicação, que você tá vendo que a pessoa tá falando, não tá servindo pra nada, né? Tipo, ninguém tá gostando, tá todo mundo dormindo. E, provavelmente, se você fizesse no lugar, você faria de uma forma muito mais interessante. E é meio, né, é muito louco, né? E isso é natural, foi o que você falou, né? Quando a gente tá falando aqui de talentos, uma das coisas mais bacanas é que isso vem pra pessoa, né? Ela tá sempre procurando, ela tá sempre buscando formas de poder dar mais vida àquilo que tá sendo falado. Ela presta atenção, ela tem sensibilidade, né? Não só pra história em si, mas a forma como a história é contada também faz diferença. Então é muito legal que eu tenho uma amiga que ela tem comunicação, né, alto. Assim, ela já fez, né, tem carisma também, né? Tem alguns outros talentos que ajudam. Mas assim, a realização dela é falar para um público, 5.000 pessoas, e ela fez a palestra, e o pessoal adorou, e não sei o quê. E, sabe, a alegria dela, né? Quanto mais o pessoal tá curtindo, mais ela se energiza, né? Então, assim, é muito impressionante. É muito impressionante. Super legal. E muito contrastante, né? Quando a gente vai olhar um contraste, a gente vai comparar a comunicação com outros temas, como intelecção, com texto, né? Que quando a gente fala assim, comunicação, ela pensa e aprende melhor quando ela pode conversar com outras pessoas, ao contrário que o intelecção que pensa e aprende melhor quando ele tá sozinho e tranquilo e pensando e introspectivo. Intelecção também é muito parecido com o contexto, né? Então, por exemplo, comunicação, ele pensa assim, contar as histórias ajuda os demais a entender a minha mensagem. Quando a gente fala de contexto, eu gosto da frase que a gente usa aqui, que é voltar a contar a história ajuda os demais a recordar o passado, entendeu? É muito, olha só, são contrastes, né? A gente tá aqui falando da sua própria mensagem que você quer passar, ao contrário de um contexto que tá querendo, talento, contexto, que tá querendo realmente olhar pro passado e entender o que já aconteceu. Muito legal, assim, é um contraste muito grande de pessoas introvertidas com pessoas que gostam de olhar para trás. Acho que eu, pelo menos como uma pessoa que tem comunicação alta, contexto no 34, né? Então eu realmente gosto de ter oportunidade de falar e de me expressar e de colocar as coisas ali em ordem. Eu, por exemplo, não consigo terminar uma semana sem ter conversado sobre algum tema que tá me dando dor de cabeça. Talvez isso esteja acontecendo esta semana. Olha só. Eu não consigo ficar ali no troca-troca de mensagens, eu não consigo, por exemplo, pensar que uma pessoa tá talvez chateada comigo, ou alguém tá com alguma expectativa muito errônea ao meu respeito, eu já quero conversar a respeito, eu quero tratar disso. Então é muito interessante, né? Não, você trouxe um ponto que eu acho que é muito bacana, que isso eu noto que as pessoas que têm comunicação alta, elas fazem, às vezes a conversa, elas estão processando a ideia com você como orelha, né? Assim, na boa, sabe? Parece que enquanto tá conversando, ela tá falando, e ela tá formulando o conceito enquanto tá falando. Enquanto, por exemplo, eu gosto mais de eu tô formulando a minha ideia sozinho. Quando eu tô conversando é mais pra debater mesmo, né? De trazer, adicionar alguma coisa. Mas muitas pessoas, né, com comunicação com as quais eu converso, eu noto que elas estão meio que te usando pra processar a informação enquanto estão falando. Com certeza. Exemplo também da terapia. À medida que eu vou conversando, eu vou realizando as coisas, né? Olha lá vem o inglês no português, né? Eu vou entendendo o que tá acontecendo. Quando eu tenho alguma experiência diferente, quando eu quero tratar algum tema diferente na terapia, ou mesmo aqui no trabalho, minha caixinha funciona melhor quando a gente está conversando sobre o tema, porque saem resultados, saem soluções, porque eu estou conversando sobre aquilo, eu não estou só olhando a apresentação, eu não estou só olhando também alguns dashboards, eu estou aqui trocando ideia com o pessoal e a partir dali a minha cabeça já vai maquinando. E voltando ao ponto da terapia, eu acabo acessando lugares em que eu não tinha pensado em trazer para aquela sessão, por exemplo, porque eu comecei a falar, falar, desenvolver. Aí eu falo assim, muitas vezes eu me pego falando a seguinte frase, não tinha pensado nisso antes, pensei nisso agora que eu tô falando. Que legal. Nem tinha pensado nisso. Tá aqui, ó, tô falando, tá saindo, eu falei, nossa, aí às vezes eu falo assim, que interessante, eu não tinha pensado nisso, olha, tipo eu mesmo, né, a terapeuta só escutando. Só de ouvinte ali, que é a função da terapeuta mesmo, né? Então, quando a gente já fala disso, Caleb, o que você vê de você, que é uma pessoa talvez que é mais arrena, né? Do tipo, mais alheia e vem um pouco mais de distante com sua comunicação lá atrás, mas que provavelmente dá coach pra muita gente que tem comunicação alta. Como você vê o poder e a vantagem desse tema? É muito legal. Por exemplo, né? Aqui quando a gente fala de talentos, uma das coisas mais interessantes é fazer parceria. E aí eu vejo com pessoas que têm comunicação, elas conseguem me mostrar, puxa, essa frase de impacto é legal, fala mais isso. Se você
você, né, se a gente fosse fazer o coach inverso, né, uma pessoa que tem comunicação alta, como ela poderia me ajudar com seus próprios talentos, quando ela presta atenção nas coisas, fala, isso que você falou é legal, fala desse jeito, olha, assim fica bom, é muito legal, porque ela tá trazendo insights que pra mim não vem natural, né, e aí por isso que eu noto que qual que é o poder delas? Se elas ficam irritadas que uma aula é muito chata, é porque elas sabem fazer melhor, tá bom? Aqui eu não tô querendo trazer aquela questão da pessoa se sentir orgulhosa, não, porque não, é simplesmente que como ela tem o talento, ela tem mais ideia de como cativar o público. Ela fala, olha, ao invés de ter falado desse jeito, eu vou trazer um exemplo. Então, quando pessoas que têm comunicação alta, elas conseguem trazer exemplos, metáforas, que é o que eu falo que é deixar colorido o discurso, não fica aquela coisa seca que você olha e fala, ai, não entendi. Não, fica muito tangível. E você gosta, e aí você se interessa. Então, o poder que comunicação tem, o que é? Ela consegue ajudar você a ter atenção, foco naquilo que mais vai importar. A mensagem dela ganha força, porque quando você ouve aquilo, você fala, uau, isso é muito legal, faz muito sentido, eu gostei, me ajudou. E então, olha como é interessante que muitas vezes você pode até estar falando de um assunto complexo, técnico, mas, por exemplo, quem tem comunicação vai ter mais facilidade em trazer alguma coisa mais lúdica, mais didática, simples, que quem ouvir falar, é mesmo, fez todo sentido e gostou. Por quê? Porque quem tem comunicação tá quebrando na cabeça o jeito de poder explicar, porque fala, se eu explicar isso aqui, ninguém vai entender, se eu explicar isso aqui, ninguém vai entender. E aí, quando ela já acha o jeito, nossa, funciona super bem. E aí, eu acho que o segredo delas, né, pra poder usar esse poder, é esse, de falar, puxa, imagina se você fosse falar isso no lugar de outra pessoa, como é que você pode trazer isso? E aí, você usa pra você mesmo, então quem tem, provavelmente tem super facilidade de participar, né, igual você, Raul, vai trazer as coisas, vai contar, você vai dar webinar, essas coisas, tudo, né, você faz com muita tranquilidade, mas muita gente não tem que treinar mais, tem que estudar, e aí é onde a gente às vezes entra nessa confusão entre comunicação competência e comunicação talento. E aí, Raul, você acha que quem não tem comunicação, né, nos seus top 10 aqui, não consegue se comunicar? Então, é isso aqui que a Gallup tá ensinando para as pessoas? Não existe uma sequência, igual a gente fala de talentos, que vai te colocar como uma pessoa que tem mais capacidade de se comunicar do que outra. Qual que é a diferença? É que essa pessoa com comunicação alta, ela tem uma fluidez para transformar um sentimento, expressar aquilo da melhor maneira possível. Não quer dizer que alguém que não tenha isso, né? Por exemplo, vamos supor que alguém tenha positivo e carisma no top 5 e comunicação, na verdade, já aparece lá no top 12 ou 15. Acho isso muito improvável. Mas vamos supor, de alguma forma você tem um carisma e uma positividade que vai te ajudar a se comunicar extremamente bem também, né? Talvez você não vai conseguir elaborar uma história super complexa e transformar aqueles pensamentos em algo super gráfico ali que as pessoas na hora vão pegar. Você vai ter que fazer um setup, né? Você vai ter que sempre ter uma história um pouco mais longa, né? Que é quando a gente tá falando em stand-up comedy também, que é um setup e um punch, né? Do tipo, e a piada sempre tem que fazer o landing. Ai, meu Deus do céu. É que eu não tô conseguindo achar os termos. Tem que aterrissar, é isso? Do tipo, talvez até você fazer essa aterrissagem e você tem que fazer esse setup, vai te custar mais trabalho. Às vezes alguém que tem comunicação alta, o que acontece? Esse setup não é tão necessário, às vezes ele é mais curto, ele consegue levar as pessoas a chegar lá mais facilmente do que alguém. Mas não necessariamente você não vai ser um bom contador de histórias. Às vezes a sua história vai ser um pouco mais carregada, vai ser mais curta, né? Vai ser talvez menos empolgante, mas vai levar as pessoas até lá. Você não precisa ficar preocupado. Por exemplo, quando a gente fala do melhor, né? No seu melhor, quando a gente fala do talento de comunicação no seu melhor cenário, né? É quando realmente isso é executado plenamente. O tempo inteiro é uma pessoa que trabalha, vamos supor, uma pessoa que tem talento de comunicação número 1, acabou de conseguir um trabalho no TED para ser palestrante. Tá pleníssima essa pessoa. Ela consegue trabalhar com o que ela trabalha de... Como que você vê também, Caleb? Qual que é o estado pleno, melhor, assim, pra essa pessoa? Porque, por exemplo, não envolve somente a pessoa se sentir bem. O que acontece é que você consegue ver também na reação das outras pessoas o impacto disso. Então, pra mim é muito importante quando eu tô contando uma história, eu tô fazendo um pitch, alguma coisa assim, eu tô trazendo exemplos, eu vejo que causou algum impacto naquela pessoa ali também, né? Que o impacto, na verdade, pra mim, eu não tenho empatia muito alta, não é aquela coisa mágica do tipo, a pessoa ficou uau. Pra mim é do tipo, ela entendeu a minha mensagem, por exemplo. Olha que bacana. Eu não sou uma pessoa que eu não necessariamente vai me mover se a pessoa teve um uau comigo. Eu vou achar legal, mas, por exemplo, geralmente meu objetivo é ser compreendido, é ser entendido. Quando eu conto uma história e quando eu tô falando, tentando fazer uma sequência de
de fatos e eu quero que a pessoa entenda, pra mim, tô muito mais satisfeito com ela entendendo do que ela ficando, uau, mesmerized, né? Do tipo, mas tem gente que precisa de sentir aquele wow fact, que eu acho muito legal. Minha comunicação é alta, mas não é número 1. Eu acho que eu estou feliz com a compreensão das pessoas, por exemplo. É legal. Uma das coisas que eu notei, especialmente com pandemia, é que pessoas que têm comunicação alta, elas, quando, por exemplo, quem é professor ou palestrante, sofre bastante quando o seu público está com a câmera desligada. Porque esse feedback em tempo real, quando eles tinham ou em sala de aula ou numa plateia, energiza a pessoa, ela sente se está acertando ou não. É como se, eu gosto de brincar que ela está navegando por aparelho, sabe? Como ela não consegue ver as pessoas, ela tem que confiar que o negócio tá bom e, né, ou ela acaba falando, né? E uma das dicas era essa, puxa, convida o pessoal pra ligar a câmera, porque é importante pra você, assim, sabe? Se você ficar lá, tenta, se não der, né? Mas às vezes você vai falar só pra câmera, etc, não é tão interessante, né? Pode até falar bem, não vai falar mal, não tô falando isso, mas me parece que ter esse feedback daí não necessariamente precisa ser igual você falou, wow factor. Muitas vezes simplesmente você vê, puxa, a pessoa tá atenta, ela tá gostando, aí ajuda a calibrar pra comunicação ficar no seu melhor. Porque até um ponto importante, né, e talvez muitos aqui, se você tem comunicação alta, você deve notar isso, às vezes você passa do ponto, você começa a falar, ninguém mais quer ouvir, porque já, sabe, já cansou o outro lado. E se você não consegue perceber isso na outra pessoa, você não sabe como mexer quando passou do ponto, né? Exato. Eu com meus talentos de relacionamento mais fortes, então é mais fácil eu ficar ouvindo, não tenho problema de ficar ouvindo. Só que às vezes, quando eu tô conversando com alguém com comunicação alta, a pessoa tá processando, me usando como orelha, a conversa dá 2 horas e meia, 1 hora eu canso, sabe? Aí depois, na vez seguinte que eu vou conversar, eu falo, ai, deixa eu preparar o tempo aqui, porque aquela conversa de meia hora vai levar 2 horas, né? E assim, por quê? Porque no final a gente sabe, a pessoa gosta de falar, só que aí eu quero falar, ela não quer muito me ouvir. Então assim, a gente sente um pouquinho, né? Aqui, como a gente sempre tá falando dos talentos, né? Eles bem usados, eles vão trazer cor, vão trazer vivacidade, vão trazer interesse, vão cativar as pessoas, vão ser muitas vezes divertidos também, né? Eu acho que o que não dá pra falar é que vai ser uma coisa sem cor, vai ser uma coisa sem expressão. Não, expressão vai ter. Nem que seja na forma de contar, nem que seja, né, igual no humor que você trouxe. E que pode acontecer, que é o complicado, quando a gente tá falando aqui de talentos, é que no over a gente cansou. Você tá falando, tá legal, mas assim, sabe, cansamos. Foi over, cansou. Aqui eu gosto de falar, é como se dissesse assim, pra mim já deu, né? Já passou. A partir de agora, não consigo mais acumular tanta energia pra mim, vai. Tá transferindo muita energia, já não consigo mais absorver. Agora não, daí perde. Isso me leva a um ponto que a gente ia tratar só depois, mas eu vou adiantar, que é os desafios pra quem tem. E realmente, a gente fala demais. A gente fala muito e a gente precisa entender. E às vezes eu me perco também quando eu vejo que eu tô falando e, por exemplo, a sala se dispersa, né? Quando você começa a read the room e você tá falando, eu tendo a perder o meu raciocínio quando eu vejo que as pessoas já estão se desinteressando pelo tema que eu estou falando, por exemplo. Olha só. Então eu tendo a minha linha de raciocínio começa também a se desviar. Então aí você entra em defense mode, né? Você começa a bater nas paredes e reagir de algumas formas. Não acontece muito seguido, assim, não é um problema que eu vejo acontecer muito. Não fui colocado em situações assim, né? Mas realmente, acho que o porão desse tema, né? Se a gente pode usar esse termo, é realmente o exacerbar, né? Demais esse talento. Tudo em excesso faz mal, eu acho, né? Então, essa falta de sensibilidade, aquela coisa, read the room, sabe? Tipo, read the room, lê a sala, tipo, tenta interpretar a reação das pessoas, faz uma piada, faz alguma coisa assim, já que você tem esse talento. Então, por isso que eu falo, não passa direto, porque não acontece direto. Eu consigo ter essa dinâmica. Mas, realmente, eu acho que o que você também apontaria como algo, às vezes, de alguém que, de novo, tem a comunicação mais lá embaixo, o que você veria? Você que realmente, olha, acabou de falar, nossa, aquela conversa de meia hora de 2 agora. Como você descreveria esse porão? Eu diria que a pessoa, ela tá sozinha conversando com si mesmo e o outro virou uma orelha, não virou interação. Eu acho que o que perde aqui é que é como se dissesse, puxa, você quer falar tanto? Só que eu não quero mais ouvir, porque eu também queria falar. E aí, como eu não posso falar, tá bom, vou virar um poste, sabe? Tipo, eu vou virar um poste, terminou de falar, agora vamos voltar pra conversa, é como se desconectasse. E eu acho que aí é o mais louco, porque comunicação forte é exatamente poder criar uma conexão a partir de uma facilidade, de, né, ao você explicar as coisas, a pessoa ouvir e falar, nossa, isso aqui é legal, faz sentido pra mim, e ter vida. Mas quando fica over, é como se perdesse essa conexão com o outro, porque parece que você começou a jogar o jogo só na sua mente. A outra pessoa deixou de existir, sabe? É isso que eu noto. É como se eu falar A ou B, tanto faz pra você, porque eu já não existo mais na sua frente. E eu acho que aí é aquela questão, né, que a gente tem sempre conversado
falado sobre autoconhecimento, de que quando você então já tem mais consciência de que pode, por exemplo, ir para esse lado, você já toma os cuidados e aí a conversa flui. Então eu noto que à medida que você vai amadurecendo, né, Raul, você traz bastante disso, o que é? Presta atenção no outro. Se você tá lá e já tá falando, tá legal, aí você acha que é legal, daí por causa disso você se empolga e quer falar mais, às vezes se você só perceber que não ficou legal porque foi over, já era, né? E eu comecei a prestar atenção nisso em outras pessoas também. A partir do momento que eu comecei a me policiar, ultimamente, pra ter conversas, não, assim, porque além de ter comunicação, eu tenho ativação alta, meus talentos principais são de influência. Então eu sei que eu tenho uma tendência natural a chegar num lugar e tentar chamar a atenção, de alguma forma. Ultimamente, eu ando observando pessoas que têm uma característica parecida com a minha, e eu me pego irritado com essas pessoas. Aí eu falei, essa é a capacidade que eu tô falando, read the room. Então, assim, lê aí né, tenta interpretar a reação das pessoas. Então, eu falo assim, não é que eu não quero ser assim, mas eu não quero, a possibilidade que eu estou tendo pessoas que estão reagindo dessa maneira com a minha presença me incomodou. Não vou mudar, mas eu vou, já que eu tenho essa sensibilidade de interpretar, esse negócio de read the room é muito forte pra mim, eu consigo. Eu fico assim, sabe? Às vezes até forte demais. Então eu já consegui perceber isso em outras pessoas também. E às vezes você consegue tanto, com o seu talento de comunicação, transformar as palavras dessas pessoas também ali de uma outra forma mais delicada. Eu tenho amigos que são muito brutos também, que falam as coisas sem filtro. Eu já fui assim, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando, né, as faixas de idade, a gente vê que a gente tem que ter alguns filtros, até na hora da fala. E isso pra mim também é o talento de comunicação na melhor forma. Você sabe os ambientes em que você pode se expressar 100% e os ambientes que você precisa, né, polish, né, as coisas. Que ser um pouquinho mais polida, é o que eu quis dizer. E eu acabei percebendo isso em outras pessoas, então acho melhor não ser tanto assim. Não estou podando o meu talento. Eu estou identificando qual é o porão dele e estou trabalhando em cima, né, do tipo, eu sei que eu consigo canalizar essa fala de uma forma um pouco mais, né, então eu sou mais observador ultimamente. Eu acho que, e eu até quero ver que tipo de talento talvez eu esteja acessando. Deixa eu abrir aqui o meu relatório também. Porque eu devo estar acessando algum outro talento, tá me ajudando. Olhando de fora, você tem significância também alto, e eu acho que significância tem um sistema de feedback interno muito bom. Sim. De que, puxa, eu quero agradar, eu quero ser relevante, eu quero ser significativo, eu quero dar impacto. Então, quando eu acho que apita pra você, cara, não tô dando impacto, dá pra dar aquela segurada lá em comunicação e falar, chega, porque agora o impacto já foi, já deu impacto. Vamos voltar pra recuperar e ganhar mais impacto? Sei lá, vê se faz sentido. Sim, cara, e até no chaveco, você sabe muito bem o que vamos falar. Dicas. Isso aí é a parte, não é nem comunicação, é significância, que pode ser um episódio de follow-up, por exemplo. Você sabe muito bem o que falar, pra quem falar, quando falar, né? Esse combo dos dois, então eu meio que também percebo que não pode ser o tempo todo tagarela. Eu vejo também na TV muitos esses realities de gente que fala em cima da outra, né? Cover people. Então, que, cara, incomoda. Quando você vê alguém... Outra coisa também que pode ser um porão, né, de comunicação. Quando você escuta uma história de alguém, você vai literalmente devolve a mesma história, mas com você como sujeito. Ou como protagonista. Você imediatamente conta uma história parecida, mas... nossa, isso aconteceu comigo também. Isso é uma coisa que eu policio muito antes de saber de Galo, porque não é sobre você. Entendeu? Isso é muito importante também. Sim. Mas tem hora que você tem que simplesmente escutar a história do outro e falar, nossa, que legal, hein? E você tá assim, ó, comichando pra contar a sua. Mas read the room, né? Às vezes a pessoa tá contando uma história super significativa, que significa muito pra ela, que tem um impacto muito grande. Por mais que você também tenha uma história pra agregar sobre aquilo, às vezes o momento não é sobre você. Também pode impactar negativamente, eu acho, né? Pode ser um ponto de observação. Muito Como você acha, Caleb, que o coaching pode ajudar as pessoas numa hora dessa? Aqui é interessante. Você quer coach mais tempo que eu. Interessante falando aqui sobre o coach, né? Se você for pensar, no coach a gente é instruído a ouvir mais do que falar. E se você fizer coach com alguém que tem comunicação, você tá alimentando a pessoa pra ela falar mais, né? Mas sabe o que é bacana? Você ajuda ela a poder perceber mais o impacto que ela tá gerando nos outros. E é isso que o Read the Room que você trouxe, que eu achei que é uma metáfora muito rica, olha aí, comunicação fazendo a diferença, né? Uma frase
frase que sintetiza é isso. Lê o impacto que você tá gerando no outro. Não é só porque o pessoal começou a achar legal e que tá te dando respostas positivas, que daqui a 2 minutos eles não se cansaram. Então, quando você tá trabalhando com o coach, você consegue trazer situações, especialmente que pessoas são diferentes, pra você talvez olhar por um lado de fora, sabe? Falar, tá bom, vai. Nessa situação, o que será que é mais efetivo? Eu acho que aqui, quando a gente tá falando de comunicação, sem comunicação é muito difícil da gente ver. Como o talento de influência é forte, puxa muito da pessoa. Agora, o over que é o mais comum. E o over, pra qualquer talento de influência, eu gosto de falar que é atropelar. Você atropela os outros e não percebe. Você atropelou, você nem pede desculpa porque pra você não tinha atropelado, né? Você não viu, de repente você vê, mas por que tem um corpo aí? Você atropelou, gente. Você não viu. Quando você ganha mais consciência, você não atropela mais. Você pede desculpa, você dá seta pra direita, você fala, não vou te fechar, desculpa aí, eu sou desse jeito. E qualquer coisa me avisa. Então é bacana, porque mostra que você tá aberto a feedback de uma forma mais efetiva. E o que é o legal? Trabalhar o talento é você conseguir deixar ele mais tempo na zona ótima. Mas caramba, né? Que zona ótima é essa, né, cara? Se for perguntar. Bem, pra mim, zona ótima depende de cada situação. Por exemplo, olha só que legal que o Raul disse. Você tá num evento, imagina se for aniversário da pessoa. Ela não tem comunicação, até ela contou uma história e você vai lá e quer contar a sua história. Aí todo mundo vai achar legal a sua história mais do que do aniversariante. O aniversariante, que é a peça principal, vai sentir desprestigiado. Ela vai até gostar, mas assim, sabe? Aí você fala, você usou o talento. Foi bom, você conseguiu fazer com que a história fosse ouvida. Todo mundo gostou, mas talvez a pessoa principal da festa ela não gostou. Não era sobre você. Não né? era sobre você, dia. Exatamente isso. Né? E quando você sabe que, puxa, não é sobre eu, olha que coisa bacana. E acho que no coach a gente tem muita oportunidade de conversar sobre essas situações para depois poder trabalhar e vamos aplicar, vamos ver o que faz de diferente. Então, aqui a gente não tá falando, olha, então fica quieto e não fala mais nada. Não é isso. É assim, você pode fazer intervenção, mas, por exemplo, quando a gente quer refinar a comunicação, então como é que você ajuda essa pessoa a brilhar ainda mais com os seus talentos? Então, o que você poderia trazer para ela? Ou, às vezes, perguntar alguma coisa da história dela, ou adicionar alguma coisa, nossa, que legal isso aqui que você trouxe, reforçar algo que ela falou bem, para ela sair com esse interesse e os outros olharem, é mesmo, né? E isso é algo que a comunicação podia fazer muito bonito. E lembrando, você tem a capacidade de traduzir os sentimentos das outras pessoas também em palavras, né? É mais ou menos isso que sintetiza. Você tem essa capacidade de traduzir seus sentimentos e as suas ideias em palavras, histórias, metáforas, mas também de outras pessoas. Fantástico. Né? Então, é aí onde eu acho que brilha muito legal, porque você traz um poder pro time. E aí não vai ser, é a fulano que é contador de história, senta que lá vem a história, não sei o que. Não, você tá ajudando o time a ganhar voz. Isso é muito bacana. Por isso, né, quando a gente tá falando aqui de desenvolvimento humano, ninguém também é só um talento. Então, não é assim, a pessoa é só comunicação. Ela tem os outros talentos em volta. Por isso que no coach, o que a gente faz? A gente trabalha a dinâmica entre os talentos. Por exemplo, Raul falou aqui, vai que a pessoa tem comunicação e intelecção. Será que não pode? Não, pode ter sim. A gente tem pessoas que têm os dois. Como é que ela então faz essa dinâmica de meio que tá pensando sozinha, mas... Que pessoa maravilhosa deve ser essa. É muito legal. Talvez quando ela vai conversar, vão ser conversas muito interessantes. E como é que ela pode usar isso a favor dela e do grupo, para não ser só, talvez, o centro das atenções das histórias e todo mundo depois não consegue, né? Se então, não me engano, é muito bacana. Eu tenho um amigo que tem ativação, comunicação altíssimas e também intelecção learner e contexto altíssimos no top 10. Tomara que ele não escute esse episódio, porque tem hora que enche o saco também, tá? Porque a pessoa chega com uma expectativa de que as outras também, além de se comunicarem bem, tenha todo o contexto que ela tem. Entendi. Então, ponto de atenção. É super bom. Isso vai ser muito bom. Mas uma coisa que a gente tem que fazer talentos, Clifton Strengths, né? É autoconhecimento. Você vai se conhecer. É pra você. É um presente pra si próprio. É uma coisa que trabalha o seu eu interior o tempo todo. Sim. Mas também é pra você entender o momento que você precisa colocar o freio e entender que existem outras pessoas que têm outras dinâmicas de talentos também. Então você também tem que pensar que, olha só, você é único nesse mundo. Só 1 em cada 34 milhões de pessoas tem um relatório igual ao seu. Então você entende que você também tem que ser sensível com relação às outras pessoas. Então você também tem que, de novo, read the room. Então você tem que entender que pra você pegar e ligar, fazer uma ligação de telefone, que tem uma comunicação altíssima, adora conversar, e ligar cold calling assim pra alguém, é maravilhoso, porque você ama. Exatamente. Porque você gosta, porque você quer ser assim, e assim você funciona melhor. Agora você tem que pensar, e a outra pessoa que vai receber aquela ligação, que vai olhar e vai falar assim,
Lá vem. Então é muito importante lembrar disso também. É nessas horas que o coaching entra, né? Isso aqui já estamos caminhando até para as dicas, assim. Pense, coloque para dentro e entenda também como... Que aí você consegue controlar um pouquinho mais como você projeta, né, as suas ações. Não é para ficar também se controlando o tempo todo, não é? A gente não tá querendo te amarrar, colocar... Não fica se culpando também. Aqui a gente não tá falando que não é shaming, tá bom? Aqui não é só... Não passa do ponto que tem um ponto, viu? Existe um ponto. Exato, existe o ponto. Tem um ponto ótimo. Você consegue aplicar o seu talento bastante. Mas você precisa entender que você também não pode ter a expectativa de que todo mundo funcione. Justamente funciona da mesma maneira que você. Justamente o contrário. Você acabou de descobrir que você é único. Então o fulano ali também é único. É isso aí. Então pensa nisso também. Fica como dica já, né? Agora, já avançando mais ou menos pra parte das dicas, eu também, assim, minha dica número 1 eu já dei o tempo todo aqui, né? Interprete a sala, né? Read the room. Leia a reação das pessoas. Veja como elas estão recebendo a sua história, né? Aqui falando de comunicação puramente. Entenda como aquilo está sendo absorvido e interpretado. Tente, pelo menos, entender. Não fique de olhos fechados e contando a história. Tem gente que até fecha o olho na hora de conversar, né? Que não tá nem aí. Não tá nem aí, porque os outros ele só quer falar. Então, não, né? Vamos tentar aqui, ó, contar a história aí, olhando na cara de cada um, vendo como... E vai aportando. Porque o que acontece? Uma vez que você joga a peteca pra alguém, pra ela contribuir pra sua história, você pode ajudar ela a construir aquela história também, com o seu talento de comunicação. E o que você acha sobre isso? A pessoa vai falar, e você... então é isso. Aí a pessoa vai continuar, e isso é super interessante. Mas pense que não é só sobre você também, né? Sim, eu construo em cima disso que você trouxe, que eu acho que é fantástico. Quando você consegue, ao invés de ser você a única contadora ou contador de histórias, fica muito mais legal. Se você conseguir construir interativamente com os outros, é como se você tá passando o spotlight pra outra pessoa, sabe? A pessoa tá lá, agora ela ganha um destaque. Às vezes ela se sente um pouco desconfortável, mas quando você traz, é meio que fala, olha, eu tô dando espaço pra você também contar. Então é muito bacana que a conversa, ela fica mais interessante, porque ela deixa de ser um monólogo e passa a ser um diálogo ou uma troca maior. Então quem tem comunicação, poder usar os seus talentos pra poder dar voz pras outras pessoas também é muito bacana. E aí é só isso, faz isso e se segura pra, ao invés de você querer contar como é pra você porque vai ser mais interessante, você pensa, puxa, que legal, o que ela falou de bom? Ajuda ela a saber o que ela fez com excelência, porque às vezes a pessoa conta a história, quem tem comunicação baixa, vai contar a história e não achou nada demais. E você ouvir falando, nossa, mas essa história é fantástica, eu não sei, por que ela é fantástica? O que a pessoa falou que você gostou tanto? Se você falar pra ela, olha, isso aqui que você acabou de falar é muito importante, tem que falar pra mais gente, a pessoa, no final você deu um presente pra ela, porque o que ela vai falar? Que legal, se realmente foi tão legal, eu vou começar a repetir mais, né? E ela não ia saber. Então você como comunicação, você pode até dar um pouco dessa, isso é impactante pro público, isso que você tá falando é legal, gostei dessa história, essa metáfora aqui é fantástica, tem que falar mais. Você tá ajudando as pessoas a ganharem pontinhos de sabedoria de algo que elas naturalmente não conseguiriam enxergar. E isso é super valioso. É isso aí, gente. Muito obrigado. Querem saber mais? Outro tema de talento, manda aqui pra gente. A gente vai ser muito feliz aqui em poder conversar. A gente adora esse tema. E também, tem algum outro tema que você acha que é legal? Tem a ver com trabalho, tem a ver com bem-estar? Gente, isso aqui é a nossa praia. A gente gosta muito de conversar sobre esses assuntos. Então tragam pra gente que a gente quer ouvir o que vocês têm a trazer também. Também, tem alguma dica de comunicação que você tá usando? Conta aí. Se você quiser, pode até mandar em áudio, porque depois o Rô consegue colocar aqui nos programas. Então, puxa, a gente quer muito ouvir o feedback de vocês e que a comunidade aí continue crescendo. Sigam as dicas do Raul aí e que a gente possa aí cada vez mais estar alcançando mais gente com o nosso material, tá bom? Valeu, Raul. Muito legal sempre a condução com você. Até mais! Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.